Bom, Glauco, como a gente estourou um pouco tempo, mas eu sei que você continua com a gente, eu volto a retomar algumas perguntas daqui a pouco sobre esses desafios de implementação de cultura digital e tudo mais. Então, agora eu convido você a permanecer aqui com a gente no nosso palco virtual, que a gente vai ter um painel para debater uma das pautas que foi mencionadas durante a sua apresentação, inclusive durante essa sua última resposta, que é a assinatura eletrônica. Então, pessoal, para tratar mais especificamente de assinatura eletrônica, depois a gente pega no final uns 5, 10 minutos e traz as perguntas e escuta o posicionamento tanto do Júlio, que vai estar aqui com a gente, quanto do Glauco sobre esses desafios. Eu vou convidar agora aqui, conforme eu mencionei, o Júlio Mendes, que é diretor comercial da Solute há mais de 5 anos e atua há mais de 10 anos em cargos de gestão nas áreas de prestação de serviço e tecnologia da informação. O Júlio, assim como o Glauco, esteve com a gente no Rio de Janeiro e num bate-papo muito produtivo sobre cultura digital, sobre assinatura eletrônica, e novamente aqui com a gente, só que agora com o público da região de Campinas. Júlio, agradeço novamente aceitar nosso convite para estar aqui com a gente no palco virtual. É sempre um prazer receber você, ter o seu posicionamento, o posicionamento do Glauco sobre esse tema de cultura digital. Obrigado pela presença, Júlio. Legal, obrigado, Léo. Obrigado, Glauco. É sempre prazer participar aqui dos eventos da Smartus, sempre eventos muito qualificados, né? Contar aqui com a presença também do Glauco, enfim, sempre é uma aula para a gente, cada dia que passa, aprende. Eu colocaria, Glauco, lá no seu método do arroz, feijão, bife, tá? Enfim, também é simples, tá? Acho que cabe. Complementa. Ou um ovo, que seja um ovo, né? Ovo frito, acho que não tem muita dificuldade ali do ovo frito, não, ovo bife. Bom, você vai utilizar alguma apresentação de apoio? Sim, já vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Aqui. Isso, bom, está na tela, eu perco aqui a visão de vocês. Já está aparecendo? Tá sim, pessoal, tá sim. Bom, beleza. Então, obrigado, gente. Bom, o objetivo aqui é muito simples. A gente quer, basicamente, desmistificar algumas coisas sobre assinatura eletrônica, assinatura digital, assinatura digitalizada, enfim. Né? Vou tentar ser bem breve na apresentação e procurar fazer um bate-bola aqui com vocês, com o próprio Glauco, com o Léo, enfim, a gente está aberto aqui para esclarecimentos. Esse é o nosso principal papel, que é de tirar dúvidas para que a gente consiga romper essa barreira, né, que a pandemia, como a gente já sabe, ela avançou bastante em termos de processos digitais, assim, meio que na marra, né, não é um motivo que a gente se orgulha, mas acabou acontecendo, e muitas dúvidas, muita coisa também, muita confusão, eu diria, paira sobre esse tema. Bom, rapidamente eu vou falar sobre a Solute, tá? A Solute é uma empresa 100% brasileira, nós somos líderes em emissão de certificado digital no Brasil, estamos entre as 25 PMEs que mais crescem e eleitos 5 vezes como uma das melhores empresas para se trabalhar. Um panorama rapidamente também sobre a Solute. A Solute é uma autoridade certificadora de primeiro nível, como eu disse. Temos 17 outras autoridades certificadoras abaixo da nossa infraestrutura, 439 autoridades de registro, que são ARs, e cerca de 2 milhões e 500 mil clientes ativos. Tá? São mais de 4 mil pontos de atendimento em todos os estados do Brasil, mais de 5 milhões de assinaturas digitais ou eletrônicas realizadas todo mês. Temos um market share de uma participação de mercado na SCP Brasil de quase 35%. Nós temos crescido em taxas muito altas aí nos 2 anos. Em 2020, em relação a 2019, já temos o número de junho, então esse 37 passou para quase 49, tá? E a gente tem crescido fortemente aí graças a uma política que eu sempre brinco, né? Correr atrás do cliente, né? Ter o cliente sempre em primeiro lugar no foco. Bom, aqui a ideia é a gente falar, então, sobre a assinatura eletrônica, tá?
Aqui são algumas dúvidas, eu poderia colocar aqui pelo menos umas 10, 15 perguntas, mas eu busco trazer simplicidade, né? Uma delas, tem validade jurídica? Surgiu uma medida provisória agora, chamada MP 983, que trata sobre as assinaturas eletrônicas aqui no Brasil, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dela também. Precisa ou não precisa de certificado digital? É seguro, não é seguro? Né? Basicamente isso. Bom, para responder aquelas perguntas, eu trago aqui esse quadro, que é do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é um órgão federal, uma autarquia federal ligada à Presidência da República, à Casa Civil, e eles trazem aqui para a gente de forma bem didática os 3 tipos de assinatura eletrônica que existem na lei brasileira. Tá? São elas assinaturas eletrônicas simples, as assinaturas eletrônicas avançadas, assinatura eletrônica qualificada. Bom, o que é uma assinatura eletrônica simples? Essa assinatura eletrônica simples são as autenticações de sistemas feitas por um cadastro, pode até ter biometria, mas o mais comum é o velho login e senha, tá? E-mail também. Então, é muito comum a gente ter ali uma assinatura eletrônica que a gente recebe de uma plataforma um e-mail dizendo, olha, você tem um documento para assinar. Clica, abre essa plataforma, clica lá em assinar, ele vai pedir alguma autorização de compartilhamento de localização, algumas coisas assim, e você assina e esse documento, então, ele é assinado. Esse processo, ele é assinatura simples, tá? Então, o que ele faz? Ele anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico pelo signatário, que eu falei. Então, localização, a conta de e-mail, né, os dados ali do cadastro da conta de e-mail, mas ele não usa métodos e procedimentos matemáticos, ou seja, criptografia, tá? O que é mais importante a gente ter em relação a documentos digitais, não só assinaturas, são 2 características principais, que é a autoria e a integridade. Ou seja, essa assinatura foi feita de fato por aquela pessoa, a autoria, e a integridade, esse documento, ele não sofreu nenhum tipo de alteração depois da assinatura, tá? Então, e na assinatura simples, nós não temos nem garantia de autoria nem garantia de autenticidade, ou de integridade do documento. A garantia das assinaturas simples é dada pela aplicação. Então, se você contrata uma aplicação que entrega assinatura simples, ela é que tem que garantir e ela que vai ser acionada em juízo, numa eventual causa, para dizer se quem assinou aquele documento foi, de fato, as pessoas e vai dizer, vai comprovar, através de seus métodos, se aquele documento pode ou não ter sido modificado depois dessa assinatura. Isso, então, é judicializado, tá? Então, tem validade jurídica, Júlio? Tem. Mas quem determina a validade jurídica é o juiz. Ele vai pedir perícia, ele vai pedir laudo, e ele pode dizer, como existem vários casos, em que ele não aceita. Porque, tecnicamente, algumas plataformas não tem como. Tem plataforma que coloca folha de rosto. Folha de rosto, ela, em tese, né, tecnicamente, em tese não, ela tecnicamente muda o documento não deixa de ser aquele documento original, então a cada assinatura ele vai acrescentando uma folha de rosto, isso vai alterando o documento original. Então tem uma série de questionamentos em termos da assinatura simples, porém é uma assinatura super simples de ser solicitada e de ser feita. Ela tem a validade sim, ela é boa, ela não é ruim, ela ajuda muito. A gestão de risco ela deve ser feita por quem contrata. Quem contrata é que deve avaliar se vai caminhar na assinatura simples ou nos outros 2 tipos, tá? Mas aqui eu não vou fazer juízo de valor entre um tipo ou outro, né? De novo, nosso papel é apresentar e dizer para o cliente, olha, aqui é o menu, que você que vai escolher, cara. Né? Você tem que avaliar os seus riscos e determinar o que você quer implementar na sua empresa. Já a assinatura avançada são assinaturas que utilizam métodos e procedimentos matemáticos. Aqui tem uma diferença.
Aqui eu já implemento criptografia naquele documento, tá? Então, eu consigo garantir a integridade do documento, porém, eu não consigo garantir a autoria do documento. Então, esse documento não tem como ser modificado, porém, eu não consigo garantir quem fez ou quem não fez aquela assinatura. Por quê, Júlio? Porque quem garante que o Glauco não se passou pelo Júlio, o Glauco não se passou pelo José, num determinado procedimento, né? Aqui ela avança na segurança. Temos várias empresas que usam assinatura avançada. Por exemplo, no processo de abertura de contas digitais, é o caso mais comum de utilização de assinatura avançada, quando ela está associada a uma chave criptográfica. Tá? Então, quando você tira sua foto, digitaliza seus documentos, faz tudo aquilo, você gera uma chave criptográfica e o banco, por exemplo, lá, se você abrir uma conta no Inter, no Nubank, no C6, eles têm ali uma que a gente chama de autoridade certificadora privada, que pode ser feita por eles ou pode ser contratada de um terceiro. Nós temos bancos que consomem nossa assinatura avançada, ou nosso processo de qualificação da pessoa através de uma assinatura avançada, tá? E, por fim, nós temos a assinatura digital ou assinatura eletrônica qualificada, tá? Ela utiliza criptografia, tá? E ela tem os processos de certificação em CP Brasil, que tem procedimentos rígidos de credenciamento, auditoria, fiscalização das entidades credenciadas. Então, quando a gente diz que uma pessoa faz um certificado digital, é porque ela passou por um processo de identificação, seja essa identificação presencial ou remota, mas é um processo bastante rigoroso e que esse processo ele é auditado e fiscalizado e normatizado, tá? Então, é por isso que a gente consegue garantir, neste caso, a autoria de quem executou aquela transação. E a gente também garante a integridade do documento. Então, se a gente for trabalhar numa escala de segurança, nós teríamos a simples num nível bacana de segurança, né? A avançada já num nível bom e a qualificada no ultra nível de segurança. A qualificada, gente, tem um detalhe importante, ela tem presunção de validade jurídica, ou seja, se esse contrato vai para o juízo, né, o juiz sequer vai diligenciar alguma coisa ou pedir algum tipo de perícia ou qualquer coisa. É assinado com o certificado de CP Brasil, acabou a história, é válido, o signatário é que manifestou sua vontade, ponto final. Tá? Ela tem equivalência a uma assinatura com reconhecimento de firma de cartório. Na verdade, ela é bem mais segura e confiável do que uma assinatura física com reconhecimento de firma presencial. Isso não sou eu que diz, isso são os próprios ministros do STJ, do STF, em decisões que eles proferem em relação à validade jurídica de documentos digitais. Tá? Então, a qualificada ela é o nível maior de segurança. Bom, como uma assinatura pode simplificar o ciclo de venda no mercado imobiliário? Aqui, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que eu quero focar o tempo em eventuais dúvidas e perguntas que vocês tiverem, até um bate-papo com o próprio Glauco, né? Mas, basicamente, ela vai simplificar os processos, ela vai reduzir custos, ela vai dar agilidade nas vendas, ela vai aumentar a receita. Bom, aqui o que eu diria para vocês é o seguinte, basicamente, tudo que o Glauco falou, se na última ponta você não tem um processo de documento nato digital, que fique no mundo digital, né, que ele não saia, então você está manco, você está ali com um processo que não está de ponta a ponta digital. Tá? Então, é como se eu pegasse a apresentação do Glauco e dissesse, olha,
é isso que a assinatura eletrônica ou digital vai proporcionar. Né? Aqui tem um caso que ele citou lá de forma bem didática, né? Ciclo de vendas de 45 para 2 dias, existem casos de 2 dias. A nossa plataforma de assinatura digital e eletrônica chama-se Assine Online e está integrada, como ele apresentou lá, a Web Facilita, o app Facilita, que é uma grande vantagem principalmente para as imobiliárias, para os incorporadores. Por quê? Quando você fala de sistema integrado, o que significa? É como ele mostrou lá na tela do próprio smartphone do corretor, ele faz tudo e envia. Né? O que nós temos hoje são empresas que fazem todo o processo, vão lá no contrato, no Word, preenche tudo no Word, salva em PDF, sobe na plataforma e manda para o cliente. Ganha já ganha algo aí no processo? Com certeza ganha. Mas ele tem que fazer o documento gerado no Word, salva em PDF, tem todo esse ciclo, ainda que digital, mas ele é trabalhoso. Quando a gente fala de uma aplicação integrada, tudo isso acontece dentro do próprio Facilita, como o nome já diz, para facilitar a vida do corretor e também do cliente, que vai receber isso aí por e-mail. Tem um dado legal aqui, que nós temos um tipo de assinatura digital simples, né, que é a mais utilizada aí no mercado imobiliário, principalmente para contratos de compra e venda e locação. Nós temos um tipo de assinatura chamada assinatura presencial. Então, imagina que um cliente seu não tenha uma conta de e-mail. Você vai falar, cria aqui uma conta de e-mail, um Gmail. Ele vai falar, não, o que é isso, não sabe e tal. Então, nós temos, mas ele tem um smartphone. Então, nós temos também o processo de assinatura que a gente chama de presencial. Não é que eu esteja na frente da pessoa, não. É que eu mando para ela e ela própria faz sem a necessidade de uma conta de e-mail. Então, a pessoa instala o aplicativo do Assine Online, recebe aquela notificação, faz a assinatura dentro do nosso aplicativo. Tá? Isso se ela não tiver a conta de e-mail, se você não quiser exigir que ele tenha uma conta de e-mail. Tá? Nós estamos implementando agora também o envio do documento pelo WhatsApp, que vai facilitar também de forma enorme o trânsito dessas requisições, né? Nem dos documentos, mas das requisições. Bom, da minha apresentação é basicamente isso, tá? Não quero delongar aqui em slides e tal. Eu acho que a gente está aqui pronto para responder as perguntas e tirar as eventuais dúvidas que vocês tenham. Bacana, Júlio. Posso falar rapidinho, Léo? Antes de você... Claro, Léo, pode ser. Para complementar. Acho que você citou no evento do Rio de Janeiro, Júlio, que eu achei bem bacana, a analogia dos tipos de assinatura eletrônica com o que acontece hoje no meio tradicional, né? Então, da mesma forma que alguns incorporadores fazem somente assinatura simples do contrato, ou seja, o cliente dá o visto dele lá e aquilo é considerado como a parte de venda, ou seja, é uma assinatura simples. Da mesma forma, tem isso na assinatura eletrônica. Ao mesmo tempo que você pode fazer no cartório, não, eu quero fazer assinatura, mas eu quero um reconhecimento simples, né, por semelhança, que seria talvez ali o avançado, ou não, eu quero uma assinatura presencial, eu quero registrar esse contrato no cartório, que seria como se fosse autenticado. Então, da mesma forma que cada incorporador hoje já tem, de acordo com o risco, determinada escolha, da mesma forma também tem na assinatura eletrônica, né? Acho que é isso mesmo, não é só para poder fazer essa analogia do mundo atual com esse novo mundo de assinatura eletrônica. Exatamente, é bem parecido com o que você falou, é tipo isso mesmo, né? E o que é mais legal é que você pode navegar entre os 3 tipos, tá? Você pode, porque você não precisa determinar,
ser uma incorporadora ou ser uma empresa que tá focada num público ou mesmo num processo. Então, eventualmente, para um documento, um tipo de documento, você faz a assinatura simples, para outro você faz a avançada, para outro você faz a qualificada, ou você pula direto da simples para a qualificada, né? O importante é que a gente tenha uma ferramenta que seja híbrida e que entregue facilidade, né? E que quebre barreiras para a implementação do processo digital nas companhias. Esse é o ponto. A gente precisa facilitar, né, a vida das pessoas, começando pelas empresas. Né? Então, não adianta eu falar assim, beleza, minha plataforma é linda, maravilhosa, mas a gente sempre faz aqui uma analogia também com um carro forte. Não é todo mundo que vai ter um carro forte na garagem, né, ou um carro blindado. Enfim, você não precisa o tempo todo, ou para determinadas transações, não vai... Agora, você vai transportar dinheiro, cara, coloca num carro forte. Então, essa gestão, essa avaliação de qual tipo tem que ser feita pelo contratante, né, pelo incorporador, por quem está contratando, e essa empresa precisa ter ali no seu hall de opções algo que seja fácil para nossa, agora eu preciso de um certificado digital, como é que eu faço? Por exemplo, se optar em alguns casos pela qualificada, é difícil. Não. A gente tem hoje um certificado feito por videoconferência, que é fácil, a gente faz ali em 20 minutos, está tudo pronto. O valor é irrisório, né? Um valor de R$75 por ano, isso pode ser lá na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que o valor que essa transação vai entregar é um negocinho fora do comum em termos de valor de entrega, né? Em relação ao custo-benefício é muito bom. Bacana. Léo, segue lá. Umas perguntas que acho que a gente consegue abrir e acabar de finalizar. Você só tem arroz com feijão, não tem o bife aqui, então para não atrapalhar o almoço de todos aí. Não, imagina. A gente tem algumas perguntas chegando já. Acredito que vocês dois podem responder. Eu vou direcionar para o Júlio, tá, Glauco? Porque normalmente estão sendo feitas mais para assinatura eletrônica, mas com certeza você pode complementar, que eu sei que você tem coisa a adicionar. A primeira foi uma que também foi feita lá no Rio de Janeiro, que é qual a assinatura mais indicada para o contrato de compra e venda de imóvel, que acredito que é o que a maioria daqui se enquadra. Bom, como eu disse, não tem o modelo ideal. Quem tem que determinar é a empresa. O que acontece, até citei também esse exemplo lá no Rio, e aqui eu vou deixar bem claro para as pessoas, é o seguinte: a distância era muito grande entre uma assinatura simples e uma assinatura qualificada. Quando eu digo distância, é sob o olhar do seu cliente. Então, aquela história, eu vou precisar de um certificado digital, eu vou ter que pagar caro por isso, ou é difícil fazer e tal. Bom, essa distância, ela está muito curta. Então, o ideal, gente, se você, como nós estamos falando de imóveis e de grau de desistência, né, de distrato, sempre acontece, você sempre vai ter maior conforto com uma assinatura qualificada. Isso é fato. Agora, precisa? Eventualmente não precisa, não vai precisar sempre. Quem tem que determinar isso é a empresa que está contratando. Agora, tem que tirar as barreiras. Não é mais caro, não é mais chato e não é mais difícil. Hoje em dia, obviamente menos simples do que simplesmente envia, a pessoa clica e assina, tá? Mas você vai ter ali a garantia de autoria e vai ter a garantia de integridade do documento se você optar pela assinatura qualificada, tá? Só para ter um número aqui, gente, nós emitimos, em média, falando de certificado digital, só a Absolute emite em média de 9 mil certificados todos os dias. Então, se fosse um negócio tão difícil, a gente não teria. Esse mês nós vamos emitir quase 200 mil certificados. Então, a distância entre o menos seguro e o mais seguro ficou bem pequenininha. Complementando aí, Júlio, para finalizar a pergunta, na prática,
os incorporadores têm utilizado mais assinatura simples por enquanto. Então, a grande maioria utiliza para assinatura de compra e venda assinatura simples. Mas como o Júlio comentou, todos esses incorporadores gostariam de utilizar a certificada, que ela é muito mais válida juridicamente, tem muito mais segurança. A minha opinião é que assim que os cartórios entrarem no jogo e os bancos também, provavelmente esses caras vão pedir assinatura certificada. Então, com essa redução mais barato, mais simples, a tendência que eu vejo é de utilizar cada vez mais as certificadas, até para poder esse documento ser válido no cartório, ser válido também nos bancos. E quanto mais essa distância reduzir, né, Júlio, mas quanto mais seguro for o processo e viável financeiramente, melhor do que você ter um processo que seja mais simples, ou que não vai aceitar no cartório, que não vai aceitar no banco, que vai ter menos validade jurídica, uma eventual briga judicial. Né? Que é uma alternativa legal, é o seguinte, a imobiliária ou a incorporadora, ela pode se credenciar como autoridade de registro. Ela já tem uma equipe ali de back-office, ela já tem toda a estrutura para isso. O que a gente faz? A gente credencia como autoridade de registro e ela faz a etapa da identificação e a gente fornece o sistema. Então, ela está frente a frente com o cliente ou ela liga para o cliente. Como você falou, Gal, as empresas gostariam de já usar a qualificada, porém, existe uma barreira, e essa barreira há 90 dias, há 100 dias, era um muro. Hoje ele não é nem um quebra-mola, tá? Então, hoje em dia eu diria que compensa. Agora, obviamente, é preciso implementar, é preciso avaliar caso a caso, né? A gente nunca vai impor nada ao cliente. Agora, nós vamos dizer, olha, você vai pagar. E tem um detalhe importante que eu sempre cito, que é o seguinte, tem muita gente pagando aí 4, 5 dólares por assinatura simples. 4, 5 dólares por assinatura simples. Tá? A assinatura qualificada, ela é 30% desse valor, qualificada. Já com certificado embutido, com tudo e tal. Vira uma autoridade de registro, você faz ali a etapa, o que era difícil, né? Existia ali, não, é impossível se credenciar, é impossível. Sabe aquela cultura, como você disse, cultura. Paradigma. Paradigma, assim, a cultura de criar dificuldade para vender a facilidade. Né? Isso não é só em corrupção, não. É uma cultura nossa. Não, a gente precisa criar facilidade para ter escalabilidade. Né? Esse que é o ponto, então, o que a gente puder para ter a cultura digital, né? E esse pedacinho que a gente faz, que era meio que um elo perdido, né? De todo o processo, o que a gente puder fazer para facilitar, principalmente para o cliente, porque ele é quem está no centro da discussão, né? Tem que ser fácil para ele. E, claro, para o corretor também, eu acho que ali dois principais stakeholders ali no nosso segmento é o corretor, que precisa ter agilidade, facilidade, e o cliente, que também quer tudo mais fácil e mais rápido. Certo. Pessoal, a gente estourou, na verdade, um pouquinho do tempo. A gente tem algumas perguntas. Tem uma pergunta do João sobre Minha Casa Minha Vida, sobre a Caixa, tem outra perguntando se o cliente precisa ter certificado. Eu vou convidar o João e todo mundo que tem essas dúvidas para ir para a sessão que acabou de ser aberta e vai continuar aberta durante esse intervalo para a gente continuar o bate-papo lá. Pode ser? Porque daí a gente consegue ficar dentro do cronograma. Dentro não, porque a gente está um pouquinho atrasado, mas a ideia realmente não é cortar nenhuma apresentação, então por isso que a gente está deixando todos os nossos panelistas à vontade aqui para entregar com profundidade os conteúdos, mas eu convido o João e todo mundo a entrar na sessão de tecnologia que vai ter agora. Quem tem dúvidas sobre assinatura eletrônica, sobre a cultura digital de vendas, que inclusive a gente vai começar a discussão lá nesse intervalo com essas perguntas que estão faltando ser respondidas aqui, sobre Minha Casa Minha Vida, sobre Caixa e sobre o cliente também precisar ter certificado digital. Pode ser, Glauco e Júlio? Fechado. Pode ser, já estou logando aqui. Beleza, então já vou liberar vocês para irem lá. Agradeço a presença aqui no painel. Reafirmo que eles continuam com a gente na sessão e durante o evento, tá bom, pessoal? Então, vão lá para a sessão. Eu vou liberar os dois aqui e também quem está nos assistindo e continua com dúvida, sigam lá para tirar todos esses questionamentos, certo?
Valeu, muito Valeu. obrigado. Vamos juntos. Um abraço.